Mano, nunca assista o História sozinho, porque quando esse episódio chegou no clímax, eu juro pra você, eu tava quase gritando aqui igual um maluco. Finalmente aconteceu o momento que a gente esperava desde o começo do anime. Desde a primeira vez que o Will apareceu sendo humilhado porque não conseguia usar magia. Desde quando todo mundo olhava pra ele como um fracassado dentro daquela academia. E mesmo sem poder usar magia, o cara continuava levantando na força do ódio e na base da espada. Só que agora, tudo mudou. E cara, o episódio 3 da segunda temporada simplesmente entregou um dos momentos mais absurdos de uma história até agora. Então bora, porque hoje a gente vai recapitular esse episódio insano cena por cena. O episódio começa exatamente depois da morte do Rusty. E cara, essa cena aqui bate pesado. O Will toca no corpo dele, só que o corpo começa a se desfazer na frente dele, literalmente desaparecendo entre os dedos dele. E aí o Will simplesmente quebra. Ele cai gritando de um jeito que nem parece cena normal de anime. Parece o grito de alguém que perdeu uma pessoa importante de verdade. Nessa hora, o professor Workner aparece. Pega o Will antes dele desabar completamente e foge dali voando no dragão enquanto a cidade inteira tá um caos. Só que mesmo no ar, o Will continua destruído, chamando o nome do Rusty sem conseguir aceitar o que aconteceu. E sinceramente, essa cena foi pesada pra caramba. Enquanto os dois voam pela cidade em chamas, o Will começa a desabafar tudo que estava preso dentro dele. Enquanto isso, mostra a Elfaria e o Zell, a varinha do trovão, completamente insatisfeitos com tudo que tá acontecendo. O Zell simplesmente levanta pra sair da sala, só que a Cariote, a varinha do fogo, pergunta pra onde ele pensa que vai. E aí ele manda a real, fala que vai pro campo de batalha porque não aguenta mais ficar vendo os fracotes apanhando enquanto eles ficam sentados sem fazer nada. E então ele manda uma frase pesada. Que pior do que os fracos. São eles mesmos, os mais fortes do mundo. Parados olhando todo mundo morrer. Só que a Carriot lembra que o Aaron já explicou a situação. Nenhum dos Magia Vander pode entrar na batalha, porque se um deles for derrotado, a grande barreira desaparece. E se isso acontecer, os invasores celestiais simplesmente destroem o mundo inteiro. Mesmo assim, o Zell não liga. A Carriot manda ele sentar e manter o controle. Só que ele responde que não vai sentar porra nenhuma, e ainda fala que ela pode ficar com o título de varinha. Fraca se quiser. Nessa hora, a Carriot perde a paciência e lança uma flecha de fogo na direção dele. Já manda o aviso. Se ele não sentar, ela vai imobilizar ele à força. Só que o Zell só dá um sorriso e fala, pode tentar se quiser. Cara, dava pra sentir que aquela sala podia explodir a qualquer momento. Enquanto isso, a subordinada da Lady Eleanor pergunta o que ela pretende fazer. Só que a Eleanor fala que tudo aquilo é perda de tempo e que vai continuar apenas assistindo, porque aquela é a terra dos magos. Mas logo depois ela manda uma das subordinadas ir resgatar um dos seus. Ao mesmo tempo, uma das subordinadas da Elfaria comenta que a batalha na superfície tá ficando cada vez pior, e que até os Majavander já estão começando a entrar em conflito entre eles mesmos. E então, a Elfaria finalmente perde a paciência. Ela levanta, vai até o Aaron e fala na cara dele que tudo aquilo é inútil. Só que o Aaron responde que ela não vai mudar a decisão dele e manda ela recuar, mas aí a Elfaria simplesmente explode. Uma aura de gelo absurda e congela a sala inteira. Parede, chão, teto, tudo. E então ela fala que vai salvar todo mundo que ama. Inclusive o Will, e se o Aaron ficar no caminho dela, ela arrebenta ele também. E mano, o olhar que o Aaron dá pra ela nessa hora é simplesmente assassino. A cena corta sem resolver. E isso é de propósito. Porque do lado de fora, as coisas estão piorando rápido demais. Enquanto isso, o professor Workner continua voando com o Will e olhando todo o caos acontecendo lá embaixo, e a situação tá simplesmente desesperadora. Com a chegada do Devander, que é uma criatura nível 40 completamente absurda, a linha de frente simplesmente colapsou. Os magos começaram a recuar pra todo lado, e até os anões, que são praticamente os únicos que ainda conseguem lutar porque não dependem de magia, já estão em frangalhos. E aí o próprio Workner começa a perceber uma coisa. O Will talvez seja a última esperança daquela cidade inteira. Só que antes dele conseguir falar qualquer coisa, um dos inimigos aparece do nada no céu e ataca os dois de surpresa. Enquanto isso, na superfície, a Colette e a Lihana ainda estão segurando os monstros na base do desespero, quando a Kiki aparece apontando desesperada para uma explosão no céu. E nessa hora a Colette já entende, na hora que o Will foi atingido. Ela nem pensa duas vezes. Começa a correr imediatamente e pede pra Kiki levar ela até ele, e o Sion vai atrás também, mesmo sem ninguém pedir. Enquanto isso, o Wignall, o Julius e a Lihana ficam pra trás segurando posição, porque se eles saírem dali, acabou. Só que aí aparece um dos inimigos mais bizarros desse episódio inteiro, o Headless Itu, e cara, esse maluco é perturbador. O desgraçado fica literalmente escrevendo no ar enquanto observa toda a destruição como se aquilo fosse uma obra de arte. Ele fala que adoraria sair colecionando cabeças por aí, mas que hoje o papel dele é só comandar a orquestra daquele caos inteiro. E então ele lança um raio negro gigantesco direto na direção do coração da cidade. Só que antes do ataque atingir tudo, a Clary aparece voando para interceptar. Ela lança uma sequência de ataques sem parar, mas o pior é que todos são anulados, um por um, e mesmo assim ela continua tentando segurar o ataque. Enquanto isso, no centro da cidade,
o Edward dá uma ordem completamente insana para os anões. Um ataque suicida direto no Devander. O objetivo era destruir a espada matadora de magos que ele carrega, porque aquela espada é justamente o que tá anulando toda a magia ao redor. Só que a Dina explode de raiva. Ela fala que o povo dela já tá destruído, que os anões estão servindo de escudo desde o começo da batalha. E mesmo assim ele quer mandar todo mundo pra morte. Só que o Edward confirma sem hesitar. E logo depois acontece uma cena muito boa. Um monstro aparece tentando atacar a Dina. E o próprio Edward corre pra salvar ela. Ele lança magia no monstro e fica na frente dela protegendo ela. E aí ele explica. Contra um inimigo imune à magia, os anões são os únicos capazes de lutar de verdade usando força física. Mas os magos também vão colocar a própria vida em risco junto deles. Nessa hora a Dina percebe que ele estava falando sério. Então ela dá a ordem para os homens avançarem. Enquanto isso, o caos continua espalhado pela cidade inteira. Os estudantes ainda estão lutando, mas muitos já estão começando a ficar perdidos sem saber se continuam ou fogem. Até que a professora Elisa aparece no meio do caos usando magia de sangue e manda carregarem os feridos para onde ainda possam ser úteis. Ela fala para eles não tratarem aquilo como fuga, porque, enquanto eles ainda conseguirem lutar, ainda existe esperança. E então ela manda a real, querendo ou não, ela ainda é a professora deles. Enquanto isso, no centro de comunicação, a situação fica ainda pior. A diretora Caldron recebe relatório atrás de relatório mostrando que a linha do oeste caiu, que até os magos mais fortes do nordeste foram derrotados, e que os dinoboros simplesmente tão imparáveis. Os magos já nem conseguem mais fazer o inimigo recuar. A única coisa que ainda conseguem fazer é proteger os civis. E aí a Iris fala o que ninguém queria admitir. Se continuar daquele jeito, a torre vai cair. Só que bem nessa hora alguém aparece na comunicação. Fim. E o mais estranho é que ele só faz uma pergunta. Onde está o espada? A Iris fica surpresa com o aparecimento dele. Mas o Finn simplesmente repete a pergunta com aquela calma estranha dele. Onde está o espada? Onde está o Will? Do lado oeste da cidade, o Will e o Workner finalmente saem da fumaça depois daquele ataque absurdo. Só que quando o Workner aparece andando na direção do Will, a cena fica pesada de verdade, porque o cara tá completamente destruído, roupas rasgadas, corpo todo ferido, e o pior, tem literalmente um buraco enorme na barriga dele. E mesmo assim ele continua de pé olhando pro Will daquele jeito sério que ele sempre teve. Então ele fala que o máximo que conseguiu fazer foi proteger ele, e pede desculpas. Só que logo depois ele manda a frase que muda tudo, ele fala que agora só pode contar com o Will, porque ele é o único capaz de salvar aquela cidade. Nessa hora, o Will olha pro ferimento do professor e simplesmente quebra de vez. Ele começa a falar que não consegue salvar ninguém, que deixou o Host morrer, e agora tá deixando o próprio professor morrer também, que não importa o quanto tente, ele nunca consegue proteger as pessoas importantes pra ele. E então, ele manda a frase que praticamente resume a dor dele e o anime inteiro. Uma espada não pode mudar a ordem desse mundo, porque pra ele, alguém que não consegue usar magia jamais vai conseguir salvar ninguém. Só que aí o Workner finalmente revela a verdade, que tava escondendo esse tempo todo. Ele fala que mentiu pro Will, porque o Will consegue usar magia sim, mas apenas um único feitiço. E cara, nessa hora o Will já entra em desespero e começa a implorar pro professor não morrer antes de contar qual é essa magia. Só que é exatamente nesse momento que o Finn aparece, calmo, tonto como se todo aquele caos ao redor não fosse nada. Ele chega segurando uma espada, olha pro Will e começa a explicar finalmente qual é a verdadeira magia dele. E a explicação é simplesmente absurda. O Finn fala que a magia do Will não funciona como fogo, vento ou qualquer outro elemento, porque a magia dele tá ligada às emoções dele, à motivação dele, à coragem dele. O Will é o tipo de pessoa que corre pro perigo enquanto todo mundo tá fugindo, o tipo de cara que transforma o impossível em realidade na força da determinação. Só que o Will ainda acha aquilo absurdo, ele fala que aquilo parece um truque infantil e que isso nunca vai salvar ninguém. Mas aí o Finn responde uma coisa muito importante. Ele fala que esse sentimento é justamente a coisa mais poderosa daquele mundo, porque uma pessoa incapaz de mudar jamais consegue salvar alguém. E é exatamente essa capacidade de ir além dos próprios limites que faz o Will ser diferente de todo mundo. Então, o Finn manda ele voltar às próprias raízes. Fala que a porta já foi aberta. Estende a espada pra ele. E então vem a pergunta que muda tudo. Qual é o nome do seu feitiço? E aí fica aquele silêncio pesado. O Will começa a pensar em tudo. Na Elfaria, no Rost, em tudo que perdeu, em todas as vezes que caiu, mas continuou levantando. E então ele finalmente grita: coragem! Cara, arrepio absurdo nessa hora, porque imediatamente um raio explode ao redor dele. O cabelo dele começa a crescer e ficar branco, enquanto uma luz prateada absurda toma conta de tudo. E então o limitador dele finalmente é desativado. E então o Will simplesmente dispara pela capital igual um trovão. Cara, a velocidade dele nessa hora fica absurda. Todo monstro que aparece no caminho é destruído praticamente instantaneamente. Começa a acontecer uma das cenas mais satisfatórias do episódio inteiro, porque as pessoas pela cidade inteira começam a parar pra olhar aquela luz prateada atravessando tudo.
Magos, estudantes, civis, ninguém entende o que tá acontecendo, só conseguem ver aquele clarão passando em velocidade absurda, destruindo todos os monstros pelo caminho. E aí vem uma parte muito boa. Os mesmos estudantes que viviam olhando pro Will como um fracassado. Os caras que humilhavam ele, que nunca acreditaram nele, simplesmente ficam parados olhando ele passar, e nessa hora dá pra perceber claramente que alguma coisa muda dentro deles. Pela primeira vez, eles começam a reconhecer o Will de verdade. Só que enquanto isso, do outro lado da cidade, a situação ainda tá crítica. O Devander simplesmente corta a magia de fogo do Sion no meio sem fazer esforço nenhum usando aquela espada maldita que anula a magia. E nessa hora, a Colette já entra em desespero gritando pro Sion fugir, porque tava óbvio que ele não tinha chance nenhuma ali. Só que aí acontece uma das coisas mais inesperadas do episódio. O Sion não foge. E isso é muito importante. Porque o Sion sempre foi aquele personagem arrogante pra caramba. O cara difícil de gostar. Mas nessa hora ele finalmente admite uma coisa. Ele fala que se fosse o Will, ele nunca fugiria. Que o Will é mais corajoso do que qualquer pessoa que ele já conheceu. E que ele não vai ficar pra trás enquanto o Will continua lutando na linha de frente. E cara, essa cena muda completamente a forma como o Sion vê o Will. Só que aí, o Will aparece, já transformado batendo, de frente com o Devander sem hesitar nem por um segundo. E então ele manda a frase final. Eu vou ser como uma espada solitária. É aqui que o episódio termina. Com literalmente tudo em aberto. O Will finalmente despertou o verdadeiro poder dele. Limitador foi destruído. O Workner ainda tá vivo, mesmo com um buraco absurdo na barriga. A Elfaria tá quase entrando em guerra contra os próprios magia. Vander e o Headless junto da Marzi ainda tão soltos pela cidade. Ou seja, ainda tem muita coisa pra explodir nos próximos episódios. Cara, que episódio absurdo. Sério, fazia tempo que eu não ficava tão hypado assistindo um episódio de anime assim. E o pior é que quando o episódio começa a ficar ainda mais insano, ele acaba. Agora eu quero muito saber uma coisa. Vocês acham que o Will realmente consegue derrotar o Devander depois dessa transformação? Porque, sinceramente, eu acho que ainda vem muita coisa pesada por aí. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e qual foi sua cena favorita, porque eu quero muito ler a opinião de vocês. E claro, já deixa aquele like insano pra fortalecer o canal, porque isso ajuda demais de verdade. E se você curte vídeo de anime nesse estilo, já se inscreve porque os próximos episódios de História prometem explodir completamente. Então é isso, família. Falou, e até o próximo vídeo!